boa noite para você que nos acompanha neste momento através das redes sociais da Agência Lume. Está começando mais um Lume Live, que é um espaço para o conhecimento, onde a gente tira de dúvidas sobre diversos temas, né? E hoje a gente vai estar tirando dúvidas enviadas durante toda a semana pelos nossos seguidores sobre declaração de imposto de renda, né? E para nos ajudar nessas dúvidas, né, nos ajudar a responder todos os nossos seguidores, a gente vai receber aqui a Lia Chaves, que já esteve aqui no nosso Home Live antes, que é contadora, né, trabalha aqui no Rio e também em Santa Catarina, fazendo esse trabalho. E ela vai tirar as dúvidas, né, de todos os nossos seguidores sobre essas questões. Bom, boa noite, Lia, tudo bem com você? Boa noite, Fernanda. Boa noite, seguidores da Lume. Tudo bem? Mais uma vez, é muito gratificante estar aqui, prestando consultoria, ajudando aos comerciantes, ajudando as pessoas que precisam e que querem mais informações, né? Ainda mais sobre esse assunto, declaração de imposto de renda, que muita gente tem dúvida. E é um prazer estar aqui para tirar dúvida de vocês. Lia, então vamos começar, né? A gente está super feliz de te receber aqui e a gente teve bastante dúvidas essa semana. Então, deixa eu ver aqui, vamos começar com a primeira dúvida, que é uma pergunta que pode parecer simples, mas é muito importante, né? Que é o que é a declaração de imposto de renda, porque tem muita gente que não sabe. Isso. O imposto de renda, ele são as informações, né, dos rendimentos que as pessoas têm mensalmente, anualmente, que tem que ser enviado para a Receita Federal. É obrigatoriedade ser enviado para quem recebe mais do que um valor específico. Se não me engano, é 28 mil e alguns quebrados, 28.900, se não me engano. E essas informações têm que ser declaradas para que a Receita Federal entenda que consiga, né, equilibrar o quanto de imposto foi pago, o quanto de imposto essa pessoa tem a restituir ou a pagar, dependendo de como vai ser informada essa declaração. Certo, Lia. Antes de seguir com as perguntas dos nossos seguidores, eu gostaria de falar para quem nos acompanha, né, que precisa de uma consultoria para imposto de renda, enfim, que os 5 primeiros que entrarem em contato com a Lia, usando o cupom LumeLiveIR, que seria LumeLive Imposto de Renda, mas tudo junto, LumeLiveIR, vão ganhar aí um desconto especial nessa consultoria, que é super importante, tá? E dando continuidade às dúvidas, às perguntas e às dúvidas enviadas pelos seguidores, eu gostaria de saber, Lia, quais são os rendimentos que a gente precisa declarar, assim. Os rendimentos são os valores de salário, né? Os ganhos com salário, os ganhos de aluguel, prêmios de loteria, investimentos. Então, são todos os valores que você recebe. Tudo isso tem que ser declarado lá na declaração de imposto de renda. Inclusive, Tá, continua. A gente podia inclusive os concluir. rendimentos que não, os rendimentos que não são tributáveis. Alguns rendimentos também têm que estar na declaração, embora eles não sejam tributáveis pelo IR. Encerrou essa questão? Deixa eu colocar aqui, que é uma dúvida que vem junto a isso, né? O que a gente declara, e agora uma dúvida que vem junto é quem é obrigado a declarar, né? Tem muita gente que não sabe, enfim. Então, eu até peguei uma colinha aqui, porque os números não são tão fáceis de saber, né? Mas quem recebeu o auxílio emergencial, esse ano tem essa novidade, né? O auxílio emergencial, e que teve um faturamento maior do que R$ 22.847,76. Ainda bem que tem as informações aí embaixo, gente. Para ajudar, né? Então, quem recebeu mais do que esse valor e recebeu o auxílio emergencial tem que fazer a declaração de imposto de renda. Quem teve os rendimentos superiores a R$ 28.559,70 também tem que fazer a declaração de imposto de renda. Quem teve rendimentos isentos ou tributado na fonte, maiores e superiores que a R$ 40 mil,
que são as aplicações, ações, são poupança, né? São esses tipos de investimento que rende um valor lá na conta do banco, e aí também tem que declarar. Quem teve somado até 31 de dezembro de 2019 compra de imóveis ou de bens acima de 300 mil reais, também deve declarar. Teve em algum mês um ganho de capital na venda de algum bem, por exemplo, vendeu uma casa e teve ganhos em cima dessa venda, também tem que declarar. Quem tem também operações na Bolsa de Valores tem que declarar um imposto de renda. Quem teve renda bruta acima de 142 mil em atividades rurais, também tem que declarar. 142.798,50, isso mesmo. Certo, então essas pessoas aí então têm que ficar ligadas porque vão precisar fazer a declaração nesse ano, né? Lia, tem uma outra dúvida que surgiu entre os leitores, né? Que é quanto de imposto o cidadão precisa pagar sobre os seus rendimentos? Então, essa pergunta é um pouco complicada porque não é tão simples de fazer o cálculo, né? Envolve muitas alíquotas, isenções, e envolve deduções, pode ser deduzido e diminuir o valor do imposto. Então, assim, eu sugiro que a pessoa baixe lá o aplicativo, informe todos os rendimentos, simule a declaração, né, a entrega da declaração, que vai aparecer as informações de imposto a pagar ou a de restituir. E também vou deixar disponibilizado aí meu número, como eu sempre deixo, se você quiser fazer uma consultoria ou me tirar alguma dúvida mais específica, eu estou disponível, mas é que essa pergunta é um pouco complicada, não é fácil de responder, não tem sim ou não. Varia de pessoa para pessoa, né? Então, se você está querendo saber, está assistindo aí, vai lá e já usa o cupom LumiLiveR, que é para poder ganhar aí o desconto. Só os 5 primeiros vão ganhar esse desconto especial da Lia. Bom, então vamos seguir aqui, né, para a próxima pergunta que o pessoal nos enviou, né? Se a pessoa quiser fazer a declaração sozinha, Lia, ela pode? Como a declaração de imposto de renda pode ser feita? Então, ela pode baixar o aplicativo, né, Meu Imposto de Renda, tem no Apple Store ou no Play Store, né, dependendo do seu smartphone. Tem também um aplicativo para computador, para PC. Eu acho que o pessoal vai disponibilizar esse link aí. E você pode fazer a declaração sozinha, através desses aplicativos. Lá você tem que informar os valores dos rendimentos. Normalmente, os rendimentos, a própria empresa te dá essas informações, né? Ela te manda, ela te entrega um rendimento no qual é informado o valor que foi pago, o valor que foi pago de imposto de renda, o que foi descontado de INSS, para você colocar nos campos certinhos lá do aplicativo. E aí, dependendo da situação, é fácil de declarar, né? De preencher. Mas basicamente é isso. Tem que baixar o aplicativo e colocar as informações dos rendimentos. É possível também, dependendo do tipo da declaração, de deduzir o valor do imposto. E aí depende da despesa. Algumas despesas a gente consegue deduzir. Por exemplo, despesas médicas, despesa com educação de filhos. Né? Colocar também o dependente, deduz o valor do imposto. Bacana. Então, se a pessoa estiver bem organizada ali, já, né, conseguir entender mais ou menos, ela consegue ali fazer a própria declaração, né? Uma outra dúvida que sempre surge, né, que é daquele pessoal que deveria ter feito e não fez a declaração. O que pode acontecer com essa pessoa? Então, só me procuram quando isso acontece. Brincadeira. Mas, nessa situação, o CPF da pessoa pode ficar bloqueado, e aí ela não consegue fazer algumas coisas, por exemplo, tirar passaporte, prestar concurso público, fazer um empréstimo no banco. Então, ela fica impedida de fazer esses procedimentos.
Além de, quando ela for fazer essa declaração que ela era obrigada a fazer, ela teve que pagar uma multa, né, eu acho que é R$ 165 de multa, R$ 165,74 de multa pelo atraso da declaração. Então, é importante fazer certinho, consultar os prazos, entregar nos prazos certos. Inclusive, foi prorrogado, né? O prazo era até 30 de abril e foi prorrogado para 31 de maio. Então, se você ainda não declarou, aproveita, declara logo o quanto antes, para não correr o risco de pagar essa multa. Não tem desculpa, né? Tá com prazo aí maior, corre atrás para poder declarar. Bom, continuando aqui com as dúvidas dos nossos seguidores, foram muitas que chegaram durante essa semana, e eu vou ler aqui uma dúvida de um seguidor que ele nos escreveu perguntando o seguinte: fui mandado embora e recebi um valor alto de rescisão. Preciso declarar? Sim, sim. As indenizações, tanto as isentas, né? Tem indenizações que são isentas no caso de uma demissão, mas dentro dessa indenização existem férias vencidas, existe 13º, que foi tudo pago junto, né? Então, as férias, 13º, essas informações têm que estar tributável. Então, tem que declarar sim, independente do valor, se foi muito alto, enfim, tem que declarar lá as indenizações, as férias, 13º e tudo mais. Como eu falei, essas informações vêm lá no informe de rendimento que a própria empresa te passa. Então, você vai saber onde colocar cada informação conforme o documento que a empresa te passar. Certo, Lia. Gente, eu vou lembrar aqui que tem já algumas pessoas nos assistindo, já chegaram algumas perguntas no comentário. O Lume Live de hoje a gente vai trabalhar com as perguntas que foram enviadas durante a semana. Mas se você ficar com alguma dúvida ainda, vai mandando as perguntas aí no chat, quem sabe a gente marca uma nova conversa com a Lia, ou se for algo muito específico, que eu quero que ela veja aqui, porque eu tô aqui com umas contas aqui, tá bem específico, aí procura a Lia lá com o cupom Lume Live, tá? Agora, dando continuidade a essa questão de rescisão, tem uma outra questão que é um pouco parecida, que a pessoa pergunta assim, eu herdei um imóvel, eu preciso declarar? Sim, claro. Só que o imóvel só pode ser declarado depois do fim do inventário, tá? Então tem que esperar todo o processo do inventário acontecer, os bens serem divididos por partes, conforme o inventário, e depois que for finalizado, aí sim você declara no seu imposto de renda. Beleza, Lia. Vou para uma pergunta que mais de 4 pessoas fizeram essa pergunta, parece que é uma pergunta bem importante para o pessoal, que é: sou aposentado e tive ganhos altos, preciso declarar? Sim, os ganhos de aposentadoria e os outros ganhos também, tá? Tudo tem que declarar lá. Se passou dos 28 mil, tem que declarar. Certo. Aqui tem uma pergunta sobre essa questão do valor dos 28 mil que você acabou de falar. É assim, eu tenho na poupança um valor maior que 28 mil reais, eu preciso declarar? Então, não. O que você tem que declarar? O rendimento dessa poupança. Se o rendimento da poupança for maior do que 40 mil reais, tá? A regra do rendimento das aplicações é diferente. Então, se o rendimento for maior do que 40 mil reais, aí sim você é obrigado a declarar. Tá? Por exemplo, para você render 40 mil reais na poupança, tem que ter muita grana na poupança, né? A poupança não é um lugar assim muito favorável para se aplicar, não rende muito. Mas se tiver um rendimento maior de 40 mil, tem que declarar. Certo, Lia. Então, seguindo aqui, ó, tem uma questão que sempre pega para o pessoal, que é que vai passando o ano inteiro e o pessoal não guarda os comprovantes. Aí tem aqui uma pergunta, olha, não guardei os comprovantes, como eu consigo comprovar os meus ganhos? Então, acontece também, Fernanda, das pessoas não só os ganhos, mas os gastos, né? Também acontece isso. Os ganhos,
Normalmente você tem um controle da empresa, a própria empresa te informa isso, né? Se você for registrado. Se você for autônomo, você tem que ter esse controle. Tem o aplicativo do Carnê-Leão, que você coloca as informações lá. Não sei quem, né? Alguns autônomos pagam o Carnê-Leão. Então você coloca aquelas informações lá. O informe de rendimento da empresa, que a empresa disponibiliza, informando o valor que foi pago. E esse controle tem que ser, por exemplo, se for um rendimento que não tenha registro, você tem que fazer esse controle mensalmente, para não se perder lá no final do ano. Sobre os gastos, você pode pedir a cópia da nota fiscal, né? Cópia da nota fiscal para o seu médico, para o seu dentista, para a escolinha dos filhos. Acontece muito, é um caso bem, bem normal de pedir. Alô? Oi, Lia, pode continuar. Vai, tô acompanhando. Pode continuar. Tá. Acontece em alguns casos de escola do filho, creche, né, escolinha, a pessoa não tem um controle de quanto que pagou naquilo, e esses valores são dedutíveis do imposto de renda. Então, você pode pedir a segunda via para a escolinha, que eles vão te passar os valores que foram pagos. Beleza, ali, entendido. Agora, tem uma coisa que o pessoal já declara esperando a restituição, né? E aí já mandaram aqui a pergunta: quando que sai essa restituição? Então, a restituição, ela é dividida em 5 lotes, né? Os 5 primeiros lotes, o primeiro lote sai lá no dia 31 de maio. Então, quem enviou a declaração no primeiro lote, que foi lá no início, dia 3 de abril, se não me engano, 3 de abril que começou a declaração de imposto de renda, que foi liberado. Então, quem fez o primeiro lote, quem já declarou no primeiro lote, vai ser um dos primeiros a receber a restituição, que é no dia 31 de maio. Legal, então quanto antes declarar, mais rápido recebe a restituição, né? Isso Legal. mesmo. Tem uma outra dúvida relacionada com a restituição que, aproveitando, né, que a gente está falando sobre isso, o que os contribuintes devem fazer para receber essa restituição? É amplo. Então, vai depender das despesas que a pessoa tem, se ela pode usar as despesas, se elas são dedutíveis. Mas, assim, é porque é muito, sabe, Não dá para mim te dizer alguma certeza, depende de cada caso, cada situação. Mas o que eu sugiro para que vocês possam fazer é preenche a declaração de imposto de renda e analisa se você vai ter restituição ou se você vai ter imposto a pagar. Aí, se tiver alguma dúvida, mais uma vez, entre em contato comigo para ver se alguma despesa é dedutível ou não, se pode diminuir esse imposto. Porque vai depender de cada caso. Varia, cada caso é um caso, né? Então é bem complexo, né? Agora, a gente tá falando muito assim, 28 mil, anual, né? Para as pessoas visualizarem melhor, a partir de quanto por mês? Se a gente dividir essa quantia de 28 mil, a partir de quanto por mês a pessoa já é obrigada a declarar o imposto de renda? Por mês é R$ 2.380 por mês. E aí, Fernanda, assim, só voltando lá para a pergunta anterior, quando você faz a declaração, você informa os dados bancários, tá? E aí essa restituição cai na conta dos dados que você preencheu. Certo. Olia, ainda falando de restituição, aproveitando que você está falando sobre isso, né? Tem mais uma pergunta aqui, que é quais serviços a pessoa deve declarar para conseguir aí aumentar o valor da restituição? Depende de serviço, eu sei que cada caso é um caso, mas tem alguns serviços assim clássicos assim que podem ser declarados? Sim, são as despesas médicas, honorários advocatícios também, despesas judiciais, despesas com educação, como eu falei, que é creche, escola, faculdade, cursos, e também essas despesas
não precisam ser necessariamente só do titular, mas dos dependentes também. Tá? Então, é dedutível dos dependentes também. Legal, então, se tiver um dependente que teve um gasto aí com saúde, né, principalmente agora que a gente está nessa crise sanitária, né, essa questão do coronavírus, muita gente gastando com saúde, é possível colocar lá para receber na restituição. Acontece assim, Fernanda, eu vou dar um exemplo assim rápido, tentar explicar. Todo serviço público que você não utiliza e você utiliza um particular, a Receita entende que, o governo entende que tem que te devolver porque você não usou. Por exemplo, eu não usei do postinho, estava lá disponível para mim, mas eu não usei, eu tenho plano de saúde. Então, por que eu vou pagar o imposto se eu não usei? Entende? Aí o governo te devolve uma parte desse imposto que você pagou indiretamente, porque você não utilizou desse serviço. E aí funciona em relação à saúde, em relação à educação, né? Por exemplo, não estuda, o seu filho não estuda em escola pública. Então, por que você está pagando imposto se seu filho não estuda em escola pública? Ele estuda em particular, né? E aí o governo restitui o valor desse imposto que seria referente à escola pública que seu filho não usa. Funciona mais ou menos assim, dá para entender? Deu para entender bastante. Agora, dando seguimento às perguntas, tem uma que acho que muita gente se pergunta sobre isso, né? Os ganhos informais precisam ser declarados, por exemplo, uma pessoa que trabalha como freelancer ali, ganhou um dinheiro informalmente, ela precisa declarar? Sim, precisa. Inclusive, por um exemplo, existe muito Uber, né? Uber não tem como declarar, não tem nota fiscal, não tem cupom fiscal. Então, o Uber declara conforme ele recebe ali mensalmente. Também, vamos supor, vou dar um exemplo de vendedora de produtos de beleza. Essa vendedora de produtos de beleza, ela não emite nota fiscal para venda desses produtos, né? Para outra pessoa física. Então, não tem como ela ter um controle. O certo é que ela faça as anotações mensais e aí faça a declaração. Se ela recebeu mais do que 28 mil reais e precisa declarar isso, ela declara lá na declaração de imposto de renda. Provavelmente vai gerar imposto para pagar, porque não foi pago anteriormente. E aí é feito. E aí ela tem como comprovar aquela renda, né? A pessoa tem como comprovar aquela renda ali de vendas de produtos de beleza, por exemplo. Foi o exemplo que eu usei, né? Certo. Lia, tem uma questão aqui que também o pessoal trouxe, que é sobre as ONGs. As ONGs precisam declarar imposto de renda? Se sim, quanto que elas precisam declarar? As ONGs, elas são equiparadas a uma empresa normal. É um CNPJ. Uma ONG tem que ter um CNPJ, tá? Então, a declaração dela é um outro tipo de declaração. Ela é declarada através do SPED contábil e eu acho que o prazo é para 31 de maio. Mas ela é equiparada a uma empresa normal. Ela não se encaixa nesse assunto de pessoa física, né? Bom, a gente já está chegando aí quase no final da nossa live e eu vou trazer uma questão muito importante que tem surgido, que é sobre o recebimento do auxílio emergencial, né? Que é a seguinte: recebi o auxílio emergencial, eu tenho que declarar imposto de renda? Então, eu até citei anteriormente, se o seu rendimento, além do auxílio, tá, em 2020 for maior do que aqueles 22.847, precisa declarar. Também, se os seus dependentes tiverem recebido, também tem que declarar, tá? O que aconteceu em alguns casos, de pessoas receberem, né, mais de 28 mil reais e os filhos receberam o auxílio emergencial. E aí foi declarado os filhos como dependentes, aí teve que fazer a devolução do auxílio emergencial. Entendido. Tem que fazer a devolução. Bom, a conversa tá boa,
Aí já deu para entender algumas coisinhas, essa questão de imposto de renda, cada caso é um caso, já deu para a gente entender mais ou menos algumas regras gerais, mas para chegar em questões específicas mesmo, só conversando mais um pouco com a Lia, procurando ela. Mas, Lia, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar se teve alguma informação que a gente não conversou aqui, que alguém não perguntou, que você acha importante colocar. Eu acho legal falar sobre aplicações em bolsa de valores, tá? Em Rio das Pedras, freguesia, existem muitas pessoas que aplicam seu dinheiro, tem rendimentos, tem day trade. Então, para quem tem esse tipo de operação, quem faz esse tipo de operação, precisa declarar imposto de renda, mesmo que não tenha ganhos, tá? Se você tiver tido prejuízo ou perca na compra de uma ação, mesmo assim você também tem que declarar imposto de renda. É importante ressaltar isso. Porque eu sei que aí em Rio das Pedras tem muitos investidores, muita galera jovem aí que está investindo, e aí precisa atentar-se para isso. Eu não ouço. Não ouço. Oi? Só um minutinho, gente. Acho que tivemos um problema técnico. Oi, Lia, voltei, desculpa. Vamos finalizar então? Poxa, logo no final da nossa live, caraca, te deixei aqui. Não, mas vamos finalizar. Lia, conseguiu, tirando a parte que eu caí, né, que é a internet, conseguiu colocar tudo que precisava? Acho que sim, acho que sim, mas foi o que eu te falei, Fernanda. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum caso específico, tem que falar comigo, porque cada caso é um caso. A gente entende que cada caso é um caso, não teria como a gente tirar todas as dúvidas aqui de uma vez, mas de qualquer forma eu te agradeço muito a sua presença de novo aqui na Lume Live, ajudando a gente, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo a Lume. Lembrando, então, você que precisa de auxílio contábil, entre em contato com a Lia, corre, porque você só os 5 primeiros que vão conseguir, né, usando aí o Lume Live R, para você poder ganhar um desconto especial, tá, gente? Antes da gente encerrar, né? Eu queria agradecer então, Lia, e antes da gente encerrar, eu quero anunciar o próximo Lume Live que vai acontecer no início do próximo mês, né? Que vai ser com o Rafael Araújo, que é mais conhecido como Uber do Chefe. Vai ser um Lume Live super bacana, onde a gente vai tirar todas as dúvidas para quem trabalha de aplicativo e quer algumas dicas, né, para poder faturar um pouco mais com o aplicativo de transporte, ou para quem quer começar a trabalhar com esses aplicativos de transporte. Eu quero começar, eu não sei como é que eu começo, qual aplicativo é melhor, carro alugado, meu carro próprio. O Rafael é super fera, assim, né? Ele tem um canal chamado Uber do Chefe, vocês encontram ele lá no YouTube, e ele vai estar aqui conversando com a gente para tirar todas essas dúvidas. Então, você que acompanha a Lume, acompanha nossas redes sociais, não perca o próximo Lume Live. Lia, muito obrigada pela sua presença. De nada, Fernanda. Foi um prazer mais uma vez. Adoro participar dessas lives. Sempre que precisar de mim, pode contar, sabe disso. E é isso, sou fã de vocês, fã da Lume, e a gente vai cooperando um com o outro. É isso. Obrigada a vocês. É isso, gente. Obrigado, Lia. E até o próximo Lume Live com Rafael Araújo, Uber do Chefe. Gente, até a próxima.